Estamos no nosso Pensa Alto podcast. Hoje o nosso convidado, Rodinei Idancas, é o homem deste livro. Vamos saber a história desse rapaz. Vamos ver. Muito bom. Muito bem. Rodinei, bem-vindo. Obrigado. Estamos trocando de lado, né, hoje. Eu Você te já me entrevistei já. Isso, e agora hoje eu que vou te entrevistar. Legal. Muito bem, Rodney. Me conta aqui, que história é essa desse livro? Como você chegou até essa formação? Livro aqui, Psicopatia, ele está no meio de nós, né? Ou ela está no meio ela está no meio de nós. Psicopatia, né? A psicopatia. O livro ainda não, né? Uma curiosidade, este homem que está aqui na nossa frente começou a carreira no Barro Branco. Me conta, como que é isso? Na verdade, foi antes do Barro Branco, né? Foi Então, antes do Barro foi antes. Branco? Me conta Para quem não isso. conhece o Barro Branco, a gente está falando de uma academia militar, né? Academia de Polícia Militar do Barro Branco aqui em São Paulo, que é um É uma curso... referência, não é, Rodney? É a melhor academia militar. Eu sei que tem gente que vai falar que não, mas é a melhor academia militar que a gente tem de polícia no Brasil, uma das principais da América, talvez seja a principal da América. Eu não estou falando da Academia Militar de Forças Armadas. Aí você tem a AMAN, aí você tem a AFA, aí você tem a Escola Naval, mas de polícia eu acho que é a mais completa. Mas antes de começar na polícia, eu prestei outros concursos, né? Concurseiro, você é um concurseiro. Sou um concurseiro. Sou um concurseiro mesmo, né? Então eu prestei concurso para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, foi onde eu primeiramente passei. Também passei no concurso de escrivão de Polícia Civil, no concurso de investigador de Polícia Civil. Optei, evidentemente, para fazer o curso do Barro Branco, que é Academia Militar. E em 92 eu ingresso na Academia de Polícia Militar, em 94 eu me formo, você se forma pela academia. Houve uma antecipação de um ano nesse curso, então eu tinha aula das 7 da manhã às 19 horas, regime integral, inclusive aulas aos sábados, estágios aos domingos, não teve férias. E eu sou declarado aspirante oficial no final de 94, segundo tenente, 95, 96, depois primeiro tenente, capitão. E aí tem uma jornada aí, né? No ano 2010 eu presto outro concurso, prestei um pouquinho antes, 2010 eu saio da Polícia Militar, ingresso no Tribunal de Contas do Estado, sou auditor de controle externo, onde eu estou até hoje, né? Mas assim, parece que é fácil, né? Não é fácil essa jornada de você sair do primeiro concurso lá da ESA que você passou, até chegar como auditor do Tribunal de Contas, você tem vários estágios de concursos. Para eu poder chegar ao auditor, eu prestei vários concursos na área de fiscalização, né? Ser fiscal estadual, fiscal municipal. Então, nos primeiros concursos, você acaba não tendo êxito, acaba sendo reprovado. Eu acho que essa reprovação, o erro e a reprovação te deixa mais forte, te deixa com mais consciência de você enfrentar o que você quer. Tinha 2 cargos que eu queria aqui em São Paulo, eu já era capitão da Polícia Militar, mas eu queria sair, porque alguém me falou que eu não tinha talento para ser policial, né? Eu acho que esses chutes que a gente recebe na bunda serve para colocar para frente, né? Depois, se quiser explorar esse assunto. Então, haviam 2 cargos que eu queria, ou fiscal de rendas estaduais, da Secretaria da Fazenda, ou auditor do Tribunal de Contas. Qualquer um dos dois, dentro do meu perfil, como servidor público estadual, serviria bastante, porque eu ia levar comigo as vantagens pessoais de quinquênio, essa parte, né? Artigo 133, aqui, algumas incorporações. E aí deu certo o Tribunal de Contas, hoje eu estou lá, nesse tribunal, mas o que valeu? E aí fica aquela fala, né, para quem está me assistindo agora, não passar numa prova, não passei na medicina, não passei em engenharia, em odontologia, em psicologia, jornalismo, não importa. Não deu certo, ótimo, ela vai te deixar mais forte e se torne resiliente para fazer o próximo concurso. Então, eu tinha certeza, esse foi um marco, né, de virada para poder passar no Tribunal de Contas. Eu já estava fazendo um cursinho lá, 2, 3 meses, e era um cursinho muito simples, né, fazia aqui em Santana, aqui na Zona Norte, e lá na sala eu me destacava, né, por causa dos conhecimentos que a gente tem na vida, né, e eu fui fazer uma prova de fiscal municipal em Santos. Eu não queria, mas era uma prova muito fácil, então quando eu fui fazer, eu falei, vou passar, obviamente, para quem está pensando em ser fiscal estadual ou auditor do Tribunal de Contas, uma prova de fiscal municipal, não há nenhum demérito, era só nível, quantidade de candidatos, nível de prova, eu falei, vou passar em Santos. Ainda bem que eu não passei, nem me classifiquei, né? Aí eu tomei um banho de água fria, né? Pau de gelado, né? Doeu, né? Tipo assim, como eu não passei, né? Como não passei? Mas isso me posicionou. E aí eu comecei a passar em vários concursos de auditor fiscal, da Receita Municipal,
vários mesmo, vários, de bons concursos na área municipal, mas eu não queria perder, que conhecesse essa parte, as vantagens como servidor do Estado. Então, assim que tivesse a possibilidade de eu sair da Polícia Militar, primeiro cargo que eu queria, ó, Tribunal de Contas, segundo, fiscal da Receita Estadual. Se não desse certo nesses dois, eu ia ser delegado, né? Também era uma outra carreira que eu poderia ser, porque ao longo desse tempo, quando você entra na Polícia Militar, muitas portas se abrem. Não importa se é soldado, não importa se é aluno oficial, se é oficial. Dica importante. Não importa. Se você for soldado, cabo-sargento, tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, vão abrir muitas portas. Cabe a você querer saber entrar na porta correta. Vai ter a porta da corrupção. Veja assim, hoje, como que está corrupta, né? Muitos policiais se corrompendo. Muitos, porque o dinheiro vem, principalmente da organização criminosa. Vai ter outras portas que não vão te levar o dinheiro, mas vão te levar a satisfação pessoal. Talvez essa seja da educação que eu abri e fui. E aí acabei, depois da Academia do Barro Branco, me formei, deixa eu ver a sequência lógica, né? Me formei em computação. E aí eu fui convidado para trabalhar na área interna da Polícia Militar, na área de tecnologia. Depois eu fiz direito, né? Passei na OAB, mas não sou inscrito. Tem um detalhe aí, porque eu não sou inscrito na OAB. E depois, por último, eu fiz a psicologia, né? Qual é a sequência dessas faculdades que eu fiz? Eu precisava de um emprego, passei no Barro Branco, fiz uma faculdade. Mas o que eu gostava? Eu tinha acabado de ser adolescente, jovem adulto, tinha muito computador em casa, né? Fui fazer computação, porque adorava computador, né? Tem uma aqui, tem uma relíquia aqui atrás, aqui eu mudei, tem uma relíquia aqui atrás, então eu fazia computação. E aí, você trabalha na polícia, muita legislação, trabalhava numa área de compras, para fazer direito, para entender a lei 8666, 10520, a 14133, são as leis de licitações e outras leis sequenciais lá, que envolvem a área de compras. E isso foi abrindo. Aí, depois de uma certa idade, depois dos 45, e essa é outra dica para você, vou fazer o que eu gosto, vou fazer psicologia, porque de 2006 até o ano passado, ano retrasado, eu era professor, né? E eu gostava muito dessa parte, de desenvolver o cérebro, né? Ensinar as pessoas a ter memória, ter mais atenção e conseguir o êxito. Na verdade, eu vou te contar um segredo, posso? Pode, deve. Eu sou aprovado na OAB, né? E aí, eu não sei se eu posso falar o que você fala. eu falo quando não tá gravando, mas eu vou falar. Vamos lá. A entrevistadora hoje é minha professora, né? Então, foi minha professora de psicologia. Mas assim, o que eu aprendi na psicologia? Manipular o cérebro. Eu aprendi na psicologia, no primeiro ano, os processos superiores do cérebro, né? Inteligência, memória e atenção. Eu falei, caramba, isso aqui se eu souber usar memória, atenção, foco e inteligência, porque isso é tudo um construto. Sim. Então eu vou levar para qualquer prova de concurso. Como eu já tinha passado no tribunal, né, e não vislumbro nenhum concurso hoje, né, o único que eu não tinha passado, eu me formei em Direito em 2008. 2006, 2008. Bastante tempo, né? Sim, sim. Aí eu, ano passado, falei, vou fazer essa porra da OAB aí. Mas eu não vou estudar. Eu vou usar psicologia, cara. Aí eu usei só o que eu aprendi no primeiro semestre do primeiro ano. E aí fui aprovado no OAB, com média superior a nota 7, mas 7 e pouco, 7,5 na segunda fase, né? Então você não precisa, nem estudei tudo, estudei 3, 4 matérias da OAB na primeira fase e tipo assim, e o processo acelerado de aprendizagem aí. Então contei o segredo aí. Psicologia já se pagou, entendeu? É isso daí, isso daí. Foi essa minha vida, então, de acadêmica, né? Acadêmica, né? Acabei fazendo outros cursos de pós aí e tal, aí também. Rodinei, você trouxe aí informação de que alguns concursos você não conseguiu ali atingir, né, o objetivo, mas você trouxe uma fala relacionada a analisar o processo, não é desistir, ficar frustrado, aquela coisa toda. Trabalhar ali a mente para construir algo no sentido de avaliar essa falha e como que eu vou processar isso com os recursos que eu tenho. Me conta um pouquinho, se eu quero prestar um concurso para a área, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é super concorrido e super difícil. Todos os concursos no Brasil, todos são muito concorridos, mas tem uns que têm um nível ali de concorrência com grau de dificuldade maior. O Tribunal de Contas não é um concurso, por exemplo, como você passar para trabalhar como assistente administrativo numa prefeitura, né? Então, o Tribunal de Contas requer um outro
Tá. Conhecimento Não, ou não? não, não. Que dica que você dá para quem está Eu não, não é tentando? dica, cara, mas é assim, ó. Eu acho que a carapuça serve na cabeça de quem quer colocar, né? O Ah, que isso quer dizer? Uma prova, assistente administrativo da prefeitura XYZ pode ser tão difícil quanto do Tribunal de Contas. Por quê? Eu não sei meu passado, né? Então eu tenho que falar, qual é o seu passado? O que que é o passado, né? De que escola eu venho, né? Como que eu me comportei como aluno nos anos iniciais? Agora tem que usar esses termos, tá? Antes era primeiro e segundo grau, mas deixa eu atualizar aqui, né? Anos iniciais, anos finais e ensino médio. você Então, está falando a questão implicada da pessoa? O quanto ela se implica faz a diferença, ou é, não? não, faz a diferença no sentido, Deise, é assim, é o que eu penso, tá? Tá, E ok. isso serve para Vamos minha, lá. isso serve para minha vida, Diga. é para minha Sim, vida. sim, sim. Isso daí não é Não é uma receita. não é receita, mas Ok. ela serviu para mim. Ela me guia até hoje. Então, eu venho de escola pública e entro numa academia do Barro Branco que é público, Uhum. certo? Eu faço todo meu ensino médio numa escola particular pública, que era o Liceu de Artes e Ofícios, aqui em São Paulo, que era só fazer um vestibulinho. Só que eu fui comprometido do primeiro ao quarto ano, depois da quinta à oitava série, que era assim chamada naquela época. Eu fiz pré-primário, prézinho. Então, Sim. se você é um aluno, e eu não sabia disso, né? A gente só sabe depois de velho, né? Eu não sabia que se eu não cabulasse aula, eu ia ganhar. Uhum. Eu não sabia se eu não colasse, eu ia ter muito mais frutos no futuro do que eu colar. Exato. Mas assim, eu não sabia. Eu nem vou falar que eu fui acreditando, mas talvez os valores que eu recebi dos meus pais e das pessoas que estavam ao meu redor me tornou a média do que eu sou hoje. Uhum. Então, eu não cabulava a aula. Eu gostava que os professores faltassem na escola para jogar bola na quadra. Uhum. Na minha época era assim. Então, eu não queria cabular. Eu ia cabular fazer o quê? Né? Eu queria que o professor faltasse para ter aula vaga. Né? Eu Sim. não queria que antecipasse. Olha, a aula vaga antecipava a gente ir embora mais cedo. Eu não queria ir embora mais cedo, porque toda aula vaga a gente já levava uma bola e ia jogar bola. Gosto Ah, muito do esporte, entendeu? Então, então esse comprometimento que eu tinha em ficar na escola pela minha vontade permitiu que eu fizesse um vestibulinho de ensino médio numa das escolas mais fortes do estado, sim. que é o Liceu de Artes e Ofícios. Sim. Eu sou do Liceu, sou formado pelo Sim. Liceu. Sim. E no Liceu, cara, é muito forte lá. É tão forte Sim. quanto a federal. Exigente. Muito Exigente. exigente. Não pode Uhum. reprovar Sim. vai embora, aquela Sim. coisa toda, né? Não sei como que tá hoje o Liceu, mas era assim minha época. Então, não tinha aula, não tinha como cabular aula no Liceu. Mas não tinha problema de cabular aula, porque eu já vim, nunca cabulei aula, né? E era tudo uma novidade como adolescente. Aí eu toquei o Liceu, uns 3 anos. E é tão forte, e aí o que aconteceu? Aí meu pai ficou desempregado, eu falei, pô, meu pai é desempregado, tá esse negócio aí de emprego na vida privada não vai rolar muito pra mim não, né? Você acaba tendo alguns traumas. E por que eu quis entrar na polícia? Além de meu pai ficar desempregado, eu pensei, eu quero um emprego público. Eu não quero ganhar muito, mas eu quero ganhar. Você queria uma garantia. Isso. Não, que eu... Estabilidade ali. Garantia, E olha só, estabilidade eu tô que falando estava. coisa com 16, 17 anos de idade, hein? Ok. Então, isso é importante, você ter uma maturação como adolescente, se preparar para a vida adulta. Não hoje você com 28, 30, 35 na casa dos pais. Isso não faz sentido do ponto de vista. Não é natural, né? Uhum. É atípico. Não é típico. Tem Uhum. que usar as palavras certas aqui. Mas isso você tem que respeitar o que eu penso, né? Sim. Eu sou entrevistado aqui, né? Eu posso falar, Claro, né? claro. E essa maturação serviu para que eu falasse, eu quero emprego público. E por que eu fui para a polícia? Porque eu pegava um ônibus na Avenida Casa Verde, era um região ônibus elétrico. Antigamente tinha ônibus elétrico, era ônibus elétrico, mas ainda tem. E ele parava lá em frente ao QG da PM, lá na Tiradentes. Então eu saía de onde eu Certo. morava, atravessava a Avenida Tiradentes, e lá tem uma rua chamada Jorge Miranda, Uhum. e é a Rua dos Quartéis, uns 500, 600 metros de rua. E eu andava de segunda a sexta, indo e voltando indo para a escola e voltando da escola Sim. para casa, vendo um montão de policial. E na fase de formação de adolescente, você sabe você deve saber, né, que adolescente é um mundo de descobertas, hormônios, é tudo novo. E aí eu vi o pessoal fardado com arma. Pô, os caras eram meus heróis, né? Uhum. Eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. E inconscientemente, então foi cravado em mim que eu seria policial. Uhum. Então eu presto concurso para o Exército, para a Polícia Civil, Polícia Militar.
E talvez a escolha da Polícia Militar de forma definitiva tenha a ver justamente por 3 anos você passando lá na Avenida Tiradentes, vendo policiais fardados, inconscientemente você cria esse desejo que você não tem acesso, e eu acabo indo para a Polícia Militar. Não nasci, isso assim, hoje é muito mais fácil, mas eu não nasci com dom para ser policial. Mas eu fui um bom profissional de polícia, não tenho nenhuma punição, tenho várias medalhas, vários elogios, né? E muitos amigos hoje, alguns inimigos, evidentemente, porque você tem um jeito de se expressar. Faz parte do se né? você não adere a algumas coisas. Sim, normal, né? E eu acho que essa foi a minha entrada no mercado de trabalho, e falando um pouquinho da educação. Certo. Então, pensando no adolescente, Rodney, intimidade durante ali o processo de escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, a intimidade com o estudo é um meio de atingir um objetivo mais para frente. Criar intimidade, porque você falou sobre a referência que seus pais deram para você, né? Então, você preferia que o professor faltasse do que cabular uma aula para jogar futebol. Não houve essa hipótese. Então, não houve, talvez deve ter ocorrido uma ou duas vezes. A minha intimidade com aquele objetivo ali de estudo cria uma disciplina. É difícil falar quando você é criança. Eu estava com menos de 12, 13, 14 anos, talvez adolescente, início da adolescência, pelo marco legal, né, de 12 a 18, o marco legal. Eu não sei se eu tinha essa intimidade, mas eu era condicionado. Modelado a fazer aquilo. Modelado a fazer aquilo. Então, eu não sei se eu tinha essa intimidade. Qual é a dica que você dá para as mães que ficam em cima dos filhos para estudar o tempo inteiro? Mas eu não posso nem dar dica, né? Porque na minha época ela não serve para hoje. O que você sugere? Se eu não estudasse, tivesse nota vermelha, eu, assim, começava. Você não vai para casa dos seus primos. Eu queria os primos, eu brincava bastante, era do interior. Se você tirar nota vermelha, porque tinha caderneta verde, né? Tinha as notinhas por letra. A nota vermelha, que era D e E, você não vai jogar bola no sábado, porque você vai jogar bola lá na rua, lá. Você não vai sair na rua, você tem que estudar. Aí, quando eu não tirava muita vermelha, mas eu tinha vergonha. Mas existia a chinelada havaiana, né? Então, Havaianas de pau, né? Então, cara, nem por isso deixa de gostar do meu pai falecido, nem da minha mãe, que é viva. Não deixo de gostar, mas tomei chinelada? Tomei. Isso fez mal? Nenhum. Ao longo do tempo, mostra que não faz o mal. Né? Tem uma área na psicologia onde eu tenho formação, que tem uns caras lá, que Pavlov, né? Tem Skinner. E ele fala que se você doutrinar o comportamento, a pessoa vai ser muito mais feliz, né? Então, tudo bem, o Skinner deu um docinho aqui, o Pavlov deu uns tapinhas ali no cachorro e deu tudo certo, né? Isso também se aplica a humanos, né? Então, a gente tem que parar com essa agenda woke, né? Que eu penso, né? E tipo assim, cara, você tem que ter controles. Hoje eu vejo crianças dando ordem em paz, né? Crianças gritando, falando com o pai, falando que quer comprar aquilo, que precisa de um celular, precisa comprar tal coisa. Caramba, eu não tinha essa hipótese. E nem por isso eu deixei... Nem esse espaço também, não tinha esse espaço. Não tinha essa conversa, né? Não tinha essa conversa. A gente sentava para almoçar aos domingos na mesa, né? Garrafa de Coca-Cola, um copo para 1 litro de Coca-Cola para todo mundo, né? Tava no olhar já, né? Só de olhar já sabia tinha disso daí também, né? Tinha algumas conversas mais sérias que a gente não falava muito na mesa, né? Até porque minha mãe falava, vai vir tal pessoa aqui, você senta, fica quieto. Eu entendo, ficar quieto. É isso, então. Mas isso serve para mim. Obviamente que tem pais que acham que não. Mas só falando, a psicologia ensina de todos os lados. Eu prefiro um ensino mais tradicional do que esse ensino libertado aí. Não sei dizer, mas eu sei que para mim funciona desse jeito. Você tem 2 formações aí que hoje impacta bastante na questão social. Uma é tecnologia e a outra é a própria psicologia. Pensando na junção dessas duas, os adolescentes de hoje, muito celular, tecnologia, cyber-relações. Qual é o impacto do processo positivo e negativo nessas cyber-relações? Caramba, mas se eu soubesse essa resposta, eu estaria dando aula, né? Ou eu seria coordenador de curso, né? Mas o teu olhar, na tua opinião, meu olhar é o seguinte, é bem simples, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis para lugar nenhum. Então, não existe joguinho grátis na internet. Tudo tem um propósito.
né? E tem um propósito. Uhum. Quando a criança entra lá no celular e ela não sai do celular, cara, tem muitos estudos na psicologia, como que para cada faixa etária da vida humana, como que você vai acessando o subconsciente dessa pessoa de forma a colocar mais dopamina e ela não conseguir se largar do vício. Então, nos jogos de criança, muitas cores, formas geométricas, sons específicos. Eu vou pegar crianças de zero, não, mas de 6 meses até 2 anos, 2 anos e meio no celular já, com jogos específicos, né? Existem brinquedos que estão plataformas, né, também. Dos 4 aos 6 também. Então, o que eu vejo na tecnologia? Ela, como diz o Thanos, ela é inevitável. Conhece o Thanos? Eu gosto muito do Thanos lá da Marvel, né? Eu sou inevitável. A tecnologia é inevitável, ela sempre foi inevitável. Hoje, o que nós vemos de tecnologia, ela é muito ultrapassada daqui a 5 anos. Entende isso? Sim. Como a de 5 anos é muito ultrapassada de hoje. Então, já muda muita coisa. Então, a tecnologia a gente não sabe nada. Exato. A gente está avançando bastante nessa área de tecnologia. Mas, colocar um celular na mão de uma criança, não, é só um joguinho. Ele não está entrando num site tal, disso e daquilo. Cara, o joguinho é tão viciante quanto a droga que é mais pesada. Entendeu? Porque o vício não está no consumo, mas não no consumo só da substância. Eu posso estar no consumo de fazendo meu sistema dopaminérgico trabalhar e tal. O sistema dopaminérgico é assim: toda vez que você ativa, você ganha uma moedinha de recompensa no cérebro. É isso, né? E aí, se você tiver no celular, por exemplo, você está só colocando moedinha. É o que eu falo, o celular é tão... fonte de prazer ali naquele momento, e aí é viciante, aquele sentimento, e aí a pessoa fica com aquele desejo imenso de buscar. Então, o Instagram, o Facebook agora, o Instagram, o TikTok, o que é? Ó, cada vez que eu faço isso aqui, é uma moedinha de dopamina no meu cérebro. Então, eu me vicio a fazer assim, pá, 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 pá. E quando eu vejo, 15, 20, 30 minutos no dia, mais 2 horas, 3 horas, 4 horas. Às vezes o final de semana inteiro, né? Então, e aí eu me torno improdutivo, né? E então eu estou juntando. A tecnologia, ela pode te deixar improdutivo. Existe uma fala aí... Olha essa informação. Desculpa te interromper, mas a tecnologia deixa improdutiva. Quando ela é usada demais, passou do limite. Então tem que ter um limite, tem que ter um freio. Tem que ter um freio. Obviamente que eu estou falando de quem está no início, mas assim, não é no início da idade. Todo mundo, né? Todo mundo. Claro, para eu constituir o podcast, eu tenho um podcast, não sei se você vai abordar esse assunto. Sim, é um influencer digital. Eu tenho um podcast, eu tenho um canal grande, enorme. Com mais de 130 mil seguidores, e eu uso todas as ferramentas necessárias, né? O computador lá, ele tem IA na placa de vídeo, faz um encoder muito mais rápido, as pautas às vezes são geradas por IA, mas assim, são ferramentas que eu preciso estar observando. Cara, eu uso a tecnologia, mas eu estou no comando da tecnologia. Então você está me dizendo que precisa moderar, precisa saber, não é ela que domina, te domina. Agora, como uma pessoa sem cultura, sem educação, sem acesso ao conhecimento, como que ela coloca o limite de acesso à tecnologia? Não tem almoço grátis. O cara que faz o aplicativo, ele quer vender. Por exemplo, tem gente que compra o iPhone todo ano, né? Saiu a versão nova, eu conheço várias pessoas que compram iPhone. Eu tô vendo, essa aqui é a versão de 2023. Minha projeção de troca é somente em 2026. Esse é o S23, com tudo que ele tem. Minha projeção é só daqui 3 anos eu vou trocar, porque aí eu usar faço... o máximo que o recurso pode oferecer. Porque eu sei que ele vai estar num outro rol de tecnológico, entendeu? Aí eu troco. Mas eu sei que tem gente com idade maior que é viciada em trocar, né? Troca. Então, não é só o freio de usar a tecnologia, mas é o freio de consumir a tecnologia, né? Então isso é muito ruim também. Estamos falando de sentido, referência e disciplina, né? Porque que sentido é esse que cria para a pessoa, a questão da referência e a questão da disciplina. Então eu me relaciono com a tecnologia de uma forma disciplinada, senão vou ter muito prejuízo em relação a ela. E assim, cara, os professores hoje, precisam se inovar. E eu falo professores de todas as redes pública e privada. Professores, anos iniciais finais, ensino médio, faculdade. Cara, a gente ainda está aplicando prova nas faculdades. Exato. O que é isso? Né? Usa plataforma, tem outros meios. Não, tem outros meios de avaliar a pessoa. Exatamente. Então, eu fiz um curso de psicologia
que eu até vou falar uma coisa particular, mas a vida, hoje está abrindo meu livro, né? Eu abro o livro das pessoas, hoje está abrindo o livro da minha vida. Não, o livro da minha vida, né? E aí Também tá aqui. e aí eu cheguei para a coordenadora do curso e falei assim, olha, coordenadora, eu estou fazendo 50 anos de idade, estou comemorando 20 anos de casamento com a mesma esposa, né? Isso aqui é importante, né? E eu vou fazer uma viagem de 30 dias para a Europa. E eu falei assim, você pode me avaliar de outra forma? Ela falou, não, vou te avaliar tradicional, xizinho, faz a notinha, te dou lá de 0 a 10. Dissertativo. Ah, mexeu no meu ego. Então antecipo todas as disciplinas, né? E vou mostrar que, né? Mas o que eu quero falar isso? Estou mostrando desafio? Não, estou falando que a gente tem tantas maneiras de avaliar as pessoas e essa tecnologia antiga de avaliação não serve hoje, né? Não serve. Então, quando você traz esses modelos novos de avaliação, ou você fala de tecnologia, ou se você fala de disciplina, cara, tem que repensar. Mas eu sei que o professor hoje também ele está aprisionado no mundo da caverna de Platão, né? Então, o sistema manda, tem que ser assim, e assim, não sei. Você, enquanto professor, Dinei, você está me trazendo aí uma informação de que a lei de diretrizes básicas, nossa, está bem atrasada em relação à metodologia de ensino, aprendizagem e de avaliação também. É isso? Não, eu vou falar, eu sou professor assim, eu não sou professor pragmático, eu sou muito pragmático, mas eu sou professor pragmático, mas antes de ser professor pragmático, eu era professor acadêmico. Tá. Então eu tenho curso de pós-graduação em psicopedagogia. Sim. Eu tenho um curso para ser professor do Estado. É ruim falar isso, mas é isso que você está perguntando. Eu fui condecorado pela Secretaria de Educação, Sim. pelos bons serviços prestados da educação, com medalha e comenda. Sim. Então, academicamente, eu tenho uns 20 livros publicados aí. Então, quando eu entrei... Isso que eu tô te perguntando então, sobre cara, mas é assim, eu sei que muito professor não gosta dessa fala. Sim. Mas, professor, se você gosta, fica nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, faculdade, cara, sensacional, porque você tem mercado. No primeira vez que eu entrei para dar aula, no primeiro ano de um curso de graduação, e eu tive que corrigir 200 provas no final de semana, que eu passei de sexta-noite até domingo de madrugada corrigindo, eu falei, isso não é para mim. Exato. Isso não é para mim. Porque eu tinha que seguir estou falando bastante tempo, né? A regra da instituição. Aliás, eu comecei a dar aula em 99, tá? 2006 é que eu tenho uma outra virada que eu quero falar. Comecei a dar aula em 99. Eu falei, isso aqui não é para mim, cara. Uhum. Eu não consegui, eu passei corrigindo prova. Corrigindo prova, cara. Isso é loucura. Como que um professor pode ser feliz? E não reduz também o nível de conhecimento e sabedoria que aquele aluno tem. Não, momento. Não. E aí, o que eu fiz, cara? Aí eu falei assim, não é isso. Eu quero ser professor, mas não é isso. Isso não me apetece, né? Aí me descobriram um curso chamado Curso FMB, me descobriu aí, né? Já estava escrevendo para grandes editoras. E esse curso, na época, do Flávio Monteiro de Barros, é um curso jurídico, me chamou para ser professor em curso preparatório. A partir de 2006, aí nunca mais voltei numa sala de aula de graduação. Nunca mais voltei, só dando aula para cursos preparatórios. Então passei por todos os cursos grandes de São Paulo, todos. E alguns do Brasil. Encerrei minha carreira dando aula no curso CPP e lá no GOE Claretiano, que são cursos para Polícia Civil, para Polícia Militar, onde eu tenho identificação por causa da minha carreira policial, né? Você ganha... Não estou falando que esses cursos vão pagar, até porque seria antiético falar quanto que eles me pagavam, mas quando você é professor da rede comum, você vai ganhar 30, 40, 50 reais hoje a hora-aula. Não sei se é isso. Menos do que isso. Menos do que isso. Então, naquela época eu já ganhava 500 reais por hora. E eu não precisava corrigir prova, entendeu? Uhum. Eu só tinha que dar o recado. Uhum. E aí, ao longo de quase 2 décadas dando aula em curso preparatório, eu pego o metrô, o pessoal me reconhece, até em outros estados eu estou andando. O pessoal, você é professor tal, eu sou professor tal. Então, nada contra os professores acadêmicos, acho que eles têm que ter, eles contribuem demais. Sim, até mas para o também processo científico, claro, de pesquisa, né? Contribuição social. Claro, mas os professores hoje pragmáticos, são de cursos preparatórios, eles têm o seu imenso valor, porque você entra falando para uma parcela de pessoas que querem se dar bem na vida no serviço público, né? E aí você vai conduzindo essas pessoas, colocam na fila, né? Passar em concurso público é uma fila, lembra?
eu fui reprovando nos concursos, né, mas eu estava na fila, resiliência, volta, né? Isso. E a fila anda, uma hora a porta vai abrir, você vai. Exato. Então, acho que é importante esses professores também. Uhum. Aí pensando na educação infantil e de adolescente ali, ensino fundamental, ensino médio, mediar essas questões da tecnologia também hoje, ampliar o olhar para escolarização, para a tecnologia, para a introdução dessa tecnologia e também criar um sentido e uma disciplina no processo de intimidade de estudo seria importante? Olha, eu acho que. Aí eu vou falar o que eu acho, né? Mas eu tô longe da academia, eu sou muito mais pragmático, eu vejo muitas das coisas de forma prática, né? Um dos prêmios que eu ganhei foi o prêmio Novare, por ter criado índices de Explica um desempenho. pouquinho sobre esse prêmio O depois. prêmio Novare é um prêmio dado para profissionais da área jurídica que acabam apresentando soluções para problemas rotineiros, né? Uhum. Então, eu, juntamente com mais 2 servidores públicos lá do tribunal, a gente criou um indicador dentro do Tribunal de Contas chamado IEGM, que foi capitaneado por um dos conselheiros, né? Muito bem capitaneado e conduzido. E nós criamos esse indicador e ele mudou a forma de fiscalização dos órgãos do Tribunal de Contas, saindo da legalidade estrita para você olhando o desempenho operacional e aplicação e utilização profícua do dinheiro público e outras, além do dinheiro, não só outras atividades. E aí eu recebi essa premiação, não fui o primeiro colocado, porque o primeiro colocado tinha um apelo, como disse o próprio conselheiro, um apelo manifesto, inegável, que era de atender as crianças, se não me engano, crianças órfãs ou crianças vulneráveis. Uhum. E o nosso apelo era mais um apelo mais técnico do gestor. Uhum. Segundo lugar, está muito bom dentro Claro, do Brasil. Não deixa né? de ser um primeiro lugar. Né? Geralmente eu prefiro ser o terceiro colocado que sempre vence o jogo, né? O segundo colocado é o que perde a final, né? Mas eu me sinto muito honrado. Então, quando eu falo que eu recebi o prêmio Novare, significa que eu recebi a menção honrosa. Então, o que eu estou falando disso? Que sem um conhecimento acadêmico, eu não poderia aplicar esse conhecimento de forma pragmática. A academia é extremamente importante, tanto que a formação ocorre pelo meio acadêmico. Claro. Mas eu sou assim, eu acredito que tem... Mas a forma de colocar, porque já tem muita produção científica. Sim. Já tem produção científica de tudo. Agora, produção científica no Brasil, ela não é posta para execução. Uhum. Pô, hoje na internet você entra no Cielo, você tem produtos prontos que não são aplicados e são disponibilizados para a humanidade. Eu só fiz isso. Olha, eu contando o segredo, né, do IEGM lá do Tribunal de Contas. Eu peguei algumas produções científicas brasileiras e estrangeiras, falei, pô, isso daqui dá para aplicar no Brasil, eu não preciso ficar mais 2, 3 anos me debruçando, né? Sejamos pragmáticos também, a vida é uma só e ela é curta. Então, seria interessante uma revisão da LDB, por exemplo, da Lei de Diretrizes Básicas? Não, eu não acho. Eu acho que ela teve uma revisão. Não, ela teve uma revisão agora. O que a gente tem que ter são professores. O que a gente tem que ter, assim, o professor na sala de aula, ele não pode ser acadêmico, né? O acadêmico é da academia, né? O professor da sala de aula, de ensino, anos iniciais, anos finais, ensino médio, eles têm que ser mais pragmáticos. Mercadológico ali. Mais pragmático, né? Sim. Mercadológico, não, mas colocar a pessoa pronta para produção. Ah, mas você está fazendo robozinho, mas sempre foi assim, desde a Revolução Industrial, ou até antes, né? Sim. A gente tem que imaginar, você veio para o mundo, você pode até discordar, hein? Mas você veio para o mundo para 2 coisas. Quais são elas? Para ser feliz. Escrevam aí no nosso chat. Você veio para o mundo para ser feliz e prosperar. Uhum. Não dá para prosperar com os pais. E nem de herança. Uhum, claro. Né? Nem de herança. Então, eu acredito que os professores de anos iniciais e anos finais, e assim, eu tenho formação nessa área de psicologia, em psicopedagogia, e técnicas de ensino, e outros cursos que eu fiz, eu tenho certeza que se a gente deixa de olhar a academia e a gente é um pouco mais atento à criança, ao adolescente, a gente consegue formar, dar essa oportunidade dessas crianças e adolescentes a ingressar no mercado de trabalho muito além das condições de quem tem uma boa renda. Uhum. Cara, eu não conheço, aliás, eu conheço e não vou falar o nome de 2 cidades, mas eu vou falar só 2 cidades aqui em São Paulo. Eu só conheço 2 cidades. Então, eu não conheço nenhuma cidade, nenhum município, por exemplo, que o professor, né, eu não conheço, pode ser que você conheça, que o professor entra numa sala de aula e entenda o que é superdotação e altas habilidades. Então a gente está perdendo talentos. A gente não tem uma criança que se tornou
porque a criança tem que crescer, né? Uma criança cresce, é isso que eu tô falando. Uma criança que se tornou prêmio Nobel aqui no Brasil. Uhum. Eu não quero Nobel honoris causa. Isso daí é politicagem. Sim. Mas eu não tenho nenhum desenvolvimento científico ou para a humanidade de brasileiro. Não há um incentivo, né? Às vezes o professor é acadêmico, ele não sabe aplicar. Uhum. Pô, Promover protagonismo. Então, você está me dizendo que o professor tem que promover o protagonismo. eu estou dizendo o seguinte, que eu conversei com vários professores ao longo de alguns anos aí, dos anos iniciais e anos finais. Eu falei assim, pô, você não consegue identificar a superdotação e altas habilidades? Ah, a gente manda para uma comissão, para equipe multidisciplinar, eu tenho que fazer com o TO, eu tenho que pegar o enfermeiro, pegar o psicólogo, pegar tudo, mas não andou, cara. Então, o que está faltando? Pragmatismo. Tem muita academia e pouco pragmatismo, e a gente está perdendo. Cara, a gente está... Até mesmo que a formação estuda é para o mercado. Então, mas a gente pra tá, cara. crescimento. Olha só, tem um tal do PISA, né? Que é o Programa de Análise das Habilidades na área de comunicação e leitura, raciocínio lógico, matemática e ciências da natureza. O Brasil está sempre entre os últimos. Eu vou errar aqui, mas a gente não estou errando feio. O Brasil está atrás dos países da África, o Brasil está atrás dos países da América Central, a gente deve perder do Suriname, perder da Sim. Bolívia, né? E não é falta de dinheiro, que o Brasil está entre as 20 melhores... Nem de pesquisa. O Brasil está entre as 10 nem maiores economias do mundo. E pesquisa, o Brasil está cheio. Sim, então. Nota 5 no MEC está cheio de faculdade aí, né? Então, Exato. é só consumir. Exato. Mas é o que eu penso, né? Mas é como consumir, né? O como consumir que... É pragmático, né? Exato. Eu tenho feito bastante isso, né, na minha vida. Ser muito pragmático, né? Muito pragmático. E como é trabalhar a psicologia hoje para você sendo um influencer digital? Eu não sou influencer, não. Eu tenho meu canal lá, Segurança e Defesa TV, onde eu compartilho, eu trago, né? Eu faço entrevistas, compartilho das minhas ideias, mas tudo baseado no direito, né? Do direito do policial, no direito militar, do direito do pensionista, na família militar. É um canal, a gente não fala de ocorrência, nada. A gente só fala dos direitos, deveres, obrigações. Quando eu percebo que a pessoa tem uma boa intenção para os policiais, para os militares, eu sempre convido no canal, tem comandantes gerais, tem coronéis, tem delegados, autoridades, políticos, né? Pessoas do povo falando, e eu acho isso legal. Não sou influencer, eu não influencio em nada, mas eu dou voz ativa para as pessoas falarem. E onde que entra a psicologia? Cara, eu não sei. Da psicologia. Mas quando eu converso com a pessoa, eu vou falar, né? Eu uso análise do comportamento. Aí talvez a psicologia não é para o canal, mas quando eu estou entrevistando, as pessoas, elas dão sinais, né? Sim. E aí eu abordo o assunto de forma delicada ou não. Quantas pessoas sentaram, eu entrevistando, que começaram a chorar? Né? Assim, tá fazendo uma catarse da vida, começa a chorar, né? Então, eu sei que ali eu não vou abrir a ferida, né? Então, eu poderia estar abrindo uma ferida, machucando essa pessoa. E eu tive momentos emocionantes, pessoas falando de suas doenças, pessoas falando de morte, pessoas falando que perderam soldados na linha de batalha, que recebeu aquele jovem, né? Eu recebo o jovem, aquela jovem, na minha instituição, entrego para os pais uma bandeira do Brasil, cara. Isso é muito sério, né? Ou a pessoa fala assim, eu nunca falei isso para minha família, eu vou falar, eu tenho câncer. Aqui, cara, sabe? Então, aí eu vejo como psicólogo, eu não vou explorar isso, né? Porque eu sei que ali ele se abriu, né? E eu poderia estar causando um mal maior. E eu sei que tem aí influencers que não sabem nada disso, aí vai explorar a vulnerabilidade da pessoa entrevistada. Tem muito influencer que não sabe que vai explorar a vulnerabilidade de um vício. Eu já uso a psicologia no meu favor de não explorar algumas fraquezas humanas. Exato. Né? E Dancas, você acredita que a polícia militar precisaria de um amparo maior psicoemocional, psicológico? Caramba! Eu não Como você acho. vê hoje o Estado? Então, qual a sua opinião? Minha opinião, eu vou falar, não é o serviço policial militar, é o serviço policial, tá? Então eu vou colocar aí polícia militar, vou colocar nesse balaio aí, no bom sentido, a polícia civil, Sim. Vou colocar a polícia técnico-científica e vou colocar a polícia penal. Eu vou falar só das polícias estaduais, por propriedade, por ser veterano da carreira policial.
por ter trabalhado por 20 anos na polícia. Eu vou me eximir de falar da GCM, apesar de poder falar também, não tem problema, e das polícias federais, em todas as suas instituições. No último ano da faculdade de psicologia, eu tinha um professor chamado professor Luiz. Eu falava psicologia social, uns negócios que eu não entendia nada, viu? Professor Luiz, um grande abraço, até hoje não entendo o que você falava. E aí, eu tinha que fazer umas horas lá, eu falei, professor, eu quero levar o pessoal da minha sala para conhecer o trabalho do CAPS, da Polícia Militar, o Centro de Assistência Psicossocial da Polícia Militar, onde que tratam policiais. Ele falou, tem isso? Eu falei, tem e tal, né? E ele sabia por cima, mas o espanto, né? A Polícia Militar tem psicólogos. Tem psicólogos, tem. Então eu levei, mostrei como que era, inclusive a coronel, na época era da minha turma, a coronel Madalena nos atendeu lá na faculdade muito bem, e mostrei que o trabalho. Mas o que o pessoal da faculdade descobriu, conversando, né? Nos relatórios, que é insuficiente, né? Eu acho que é bom o trabalho da Polícia Militar de São Paulo, mas é insuficiente. Tem um trabalho na Polícia Militar de Alagoas, até conversei com o comandante-geral, inclusive conversei hoje, né, com o comandante-geral via WhatsApp. Eles têm um trabalho lá bem legal para o veterano. Então, psicólogo, médico, enfermeiro, vai visitar o policial que é aposentado, né, que vai avançando na idade. Exato. São pessoas que ficam sozinhas. E o trabalho policial, hoje, com o aumento da criminalidade pelas facções, baixo salário, a Polícia Militar, e eu vou falar como cidadão tomador do serviço de segurança pública, ela é cruel com o policial. Porque ao passo que ele coloca o horário 12/36, ela fala que no horário de sua folga você pode fazer um bico dentro da polícia, que é chamada de DGEM ou delegada com a prefeitura. Então, quando eu trabalho 12 horas num trabalho hostil, o trabalho é hostil policial. Sim. Exceção das pessoas. Risco, né? Estado de alerta constante. Isso para o organismo, ele vai consumindo as energias, vai colocando você em uma condição biopsicossocial negativa, né? Uma condição negativa. Ela vai consumindo a sua saúde mental. A repercussão da saúde mental é a saúde orgânica, biológica. E o trabalho da Polícia Militar em São Paulo é bom, mas insuficiente. E não dá para aumentar. Porque o policial, quando faz concurso público, ele faz para trabalhar na rua. E é isso que, como tomador de serviço, eu quero. Que o policial esteja na rua. Eu não quero que o policial esteja num gabinete. Eu não quero que o policial esteja numa assessoria. Eu não quero que o policial esteja num quartel. É um acesso mais limitado, né? Então, assim, a maior população vai para a rua mesmo. Não, polícia sim, mas eu tenho policiais, pelo modelo de polícia brasileiro, né? Que são policiais aquartelados. Né? Cara, tá errado, né? Tá errado. Então, mas voltando, o que eu acho, e pelo pouco que eu estudei, e pelo pouco de aplicação de testes que eu fiz aí na minha amostragem com policiais, vou falar que os policiais estão doentes, eles vivem num mundo hostil, o ambiente é extremamente insalubre, eles não sabem, mas eles precisam de atendimento psicológico, não é só ir para o psiquiatra, não é só ir para o neurologista. Ali o cara vai te dar um remédio e vai mexer no seu sistema sináptico, no sistema endócrino, não é isso? Então você vai produzir menos hormônio, as suas sinapses serão modificadas, sistema dopaminérgico, noradrenalina, cortisol, né? Vai mudar tudo. E ele vai te colocar num estado de euforia ou vai te baixar ao processamento sináptico. Então você vai ser zumbi ou um robô, depende o que ele vai ministrar. Claro que eu estou romantizando e sintetizando o que o médico vai fazer, porque o médico trabalha com a doença. O psicólogo, e somente o psicólogo, trabalha com a pessoa, trabalha na alma. E às vezes um aconselhamento correto, né? E aí fica a minha crítica com os psicólogos. Fica a minha crítica. Psicólogos, prestem atenção. Estudantes de psicologia, prestem atenção. Cara, aí fica a minha crítica, porque o psicólogo ele tem medo de fazer aconselhamento. Ele tem medo de fazer a psicologia breve. Ele quer atender em clínica, né? Por quê? Porque deixa o cara descobrir a salvação dele, cara. Ele ficar 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele me deu alta, eu não quero sair da alta porque ele é legal. Porra, já errou tudo. Então, minha escola, dentro da psicologia, inclusive a coordenadora não gostava de mim, nem os professores,
Porque eu falo assim, eu pego o melhor de cada uma das linhas e faço, né? E eu acho que é mó barato você falar do ego, do id, né? Do superego. É legal você falar de Aaron Beck, né? Esse cara Sim, é sim. bom, porque aí ele fala do TCC. E quando ele fala do TCC, que é o cognitivo comportamental, você toma um estado de consciência e o objetivo que você quer chegar. Uhum. Cara, isso aí são 10, 12 consultas e acabou. Se você não atingir o objetivo, você tem que abrir mão do seu paciente e entregar para outro profissional. Eu acho isso aí Uhum. de uma transparência tão grande. Uhum. Agora, com todo respeito, né? E aí vai ter cara que vai fazer o corte, vai mandar lá para CRP, vou me defender, e cuidado hein, com o corte que você vai fazer. Cara, mas não dá para você ficar com o paciente 3, 4, 5 anos, cara. Isso não tem nada a ver. Aí virou amizade. Virou amizade, você não consertou. Então, é isso que eu penso na psicologia, né? Então, fica aí meu recado aí para os psicólogos. Falta plantão psicológico? Não, plantão não falta resolução só. Falta a resolução. A resolução está na pessoa? Não, cara, eu vou dar um exemplo. Quantos psicólogos você acha que eu falei ano passado? Ah, mais de 100. Sim. Quantos você acha que conhece o DSM-5? Cara, não rola, entendeu? Uhum. DSM. Eu conversei com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas. Já ouviu falar do DSM, mas você sabe abrir, você sabe catalogar, você sabe conduzir, analisar o processo de um transtorno? Sim. Não, Até mesmo não. olhar, né, o diagnóstico diferenciado, alguns pontos que tem que ficar atento. Eu uso a psicanálise lá, o floral de. Na real, não usa floral de bar, né? Mas aí sempre dá uma pedrinha, que são aqueles reforços, né? Que o Skinner já falou. Isso aqui é um reforço positivo, reforço negativo. Mas, cara, eu vejo que os psicólogos, eu tento falar com eles, mas eu não consigo me conectar. Parece que eu não estudei. E como Parece que é um eu não psicólogo que estudei. não consegue se conectar com esse outro psicólogo? Então, eu não consigo conectar com nenhum psicólogo. Quando eu falo, mano, isso daqui é para resolver. Não, mas ele tem a maiêutica, ele tem que descobrir dele mesmo. A cura tá nele, ele tem que abrir os processos. Cara, beleza. Vai fundo aí com Skinner, Mas vai como que ele fundo vai aí abrir o com processo Freud. se ele não consegue se ver, analisar a forma que ele Então, está pensando? mas para analisar, eu sou muito cético. Cognitivo, né? Tem Não, que olhar. mas eu sou muito cético. Vamos usar aí, ó. Cara, eu não atendi uma pessoa só, né? Hoje, meu horário de atendimento é muito restrito. O que eu faço como psicólogo é muito mais restrito. Eu não atendo em clínica. Eu sempre falei na faculdade lá que eu não queria atender em clínica, não queria nada do social. Eu só entrei para fazer a faculdade porque eu tinha um objetivo. Eu te falei, isso, aprender a trabalhar, potencializar o cérebro, inteligência e atenção. Uhum. Porra, eu adoro em Ebbinghaus, as pesquisas de Ebbinghaus, né? Quando ele começa Sim. a falar da memória, né? Sim. Porra, esse cara aí é gênio, mas ninguém fala dele, só no mundo acadêmico. Eu falei, mas esse cara tem muita pesquisa legal, cara, né? Sim. Muita pesquisa legal. Tem muita E aplicável no processo ele de fez na filha atendimento. dele lá, ele fez o teste na filha dele, né? Hoje não pode nem fazer mais um ratinho. Ah, eles faziam, os direitos dos ratos. Agora tem os direitos dos ratos. Agora o rato é eletrônico, né? Aquele negócio de. Eu fiz da eletrônica, que porra. Chegou esse ano, tinha lá a comissão dos direitos dos ratos, eu não podia fazer na faculdade com os ratinhos, né? Então, eu acho que pro profissional, hoje, os psicólogos, mas eu só acho, né? Eu acho que, como eu falei, eu fiz muito atendimento. E, cara, como que eu vou atender sem aplicar os testes? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa. Vamos deixar a coisa mais clara para o público que não é formado em psicologia. Se você vai conversar com o médico te olha para te dar um diagnóstico, não pode? Ah, dói aqui, dói ali, aperta aqui, aperta ali. Avaliar. Beleza. Beleza. Não vamos tirar o valor desse médico. Nem tirar o valor do psicólogo que te avalia só por avaliar, certo? Vou conversar, vou fazer uma anamnese, vou perguntar. Agora, se você pudesse escolher um médico que vai te avaliar com os exames de sangue, qual seria melhor? Você vai começar a entender melhor o seu corpo, o sangue. O sangue. Avaliar. Com olhar seus hormônios, todos os seus sistemas. Você tem um parâmetro de como você está internamente, Isso. mais Agora, profundamente. imagina se o psicólogo, antes de iniciar o seu atendimento, já pede uma bateria de testes.
Os testes são privativos de psicólogos e dão resultados precisos. São todos validados pelo CRP. Eu, Rodney Dancas, CRP 182320, 06182320, depois você pode conferir. Eu não conheço nenhum psicólogo que se formou comigo, da minha faculdade, e de todos que eu conversei ano passado e ano retrasado, que aplicam testes antes de iniciar o procedimento. E todos os meus pacientes, porque eu sou profissional da saúde humana, todos, não faltou um, todos os meus pacientes, no mínimo tem 3 ou 4 aplicações de teste antes de eu iniciar o procedimento. Aí você julga, aí você na internet julga, cara. É isso. Todos. E isso está na minha base, de dados. Né? Você está me dizendo que a parte da neuropsicologia ali, da aplicação de teste é fundamental para ter um parâmetro sobre aquela pessoa e aí pensar em um processo de atendimento ali psicoterápico. Se você tem um teste, o teste é validado, ele te dá uma série de características, desde a neuroformação, análise de transtorno, predição. Pô, você tem muito mais instrumentos de ser muito mais assertivo na solução do atendimento do seu paciente. Ou você vai ficar só conversando em catarse até o cara colocar para fora alguma coisa, o cara colocar para fora. Cara, não funciona para mim desse jeito. É assim, pode funcionar, mas eu acabei de fazer uma analogia simplória demais. Qual o médico? Ah, mas é um médico da família, só de olhar ele já sabe que eu tenho. Valeu. Valeu. Um mágico, né? Um mágico. Pô, né? A gente já teve curandeiros no passado, né? É isso aí. Mas assim, eu não descarto nada. Minha forma de ver é muito mais pragmático do que acadêmico. Claro que tem gente que vai abrir mão de uma conversa com o psicólogo. Às vezes, essa pessoa precisa do psicólogo porque ela não tem diálogo em família, não tem diálogo nas suas relações sociais, então o psicólogo é a única pessoa que tá lá me ouvindo, né? Aquela 40, 30, 40, 50 minutos, 1 hora, né? Muito bem. E Dancas, e sobre a formação de direito? Eita. Fez ali, passou no concurso da ordem, mas não quis se inscrever. Vamos descobrir o que aconteceu com ele. Nice. O que ele faz com essa formação? O que você tem feito com essa formação? Primeiro que quando você faz a graduação de direito, você não precisa ser juiz. Não precisa ser promotor, delegado. Pode ser. E você faz o direito, você não precisa ser necessariamente advogado, né? Você pode ser advogado. Mas eu fiz o direito com outros propósitos. Conhecia a lei, já trabalhava na polícia, estava relacionado aí à parte de licitação. Então, para isso que serviu. Você sabe que eu passei na OAB porque eu falei no início dessa entrevista, e eu passei usando a psicologia, né? Então, o que é legal? Eu estudei 1, 2, 3 meses, nem isso, né? Algumas disciplinas e passei. Por que eu não me inscrevi na ordem, né? Porque eu entrevisto muito advogados, né? E talvez o jeito de entrevistar, sendo engraçado, contando piadas, a ordem fosse olhar de forma diferente, eu sendo advogado. Então, eu nem sou melhor, nem sou pior do que alguém inscrito na OAB, ou alguém que tenha passado no concurso para magistratura, para o Ministério Público, ou para delegado, que são os concursos aí que exigem direito, talvez um ou outro aí, talvez que eu não esteja lembrando. Mas eu sou operador do direito, então se alguém falar, você nem passou na ordem. Não, passei na ordem, só não sou inscrito, né? Então, quando eu achar que eu tenho que advogar, não me tornar, como você disse, influencer. A proposta é outra, né? É falar também, porque, infelizmente, eu fui muito cobrado. Você nem passou na OAB? Eu falei, mas não passei na OAB porque eu era policial. Mas você não passou na OAB? Não passei na OAB porque o cargo que eu trabalho no Tribunal de Contas exige a sua formação em direito. Mas assim, então esse negócio, vou fazer o OAB. Aliás, eu não vou estudar, né? Eu vou usar o que eu aprendi na psicologia. E isso serve para qualquer concurso público, entendeu? Então, eu não sou inscrito porque no canal Segurança e Defesa eu preciso ser forte com os advogados. Porque vem advogado aqui, senta, acha que conhece tudo. Aí eu dou umas batidas mais fortes. Se eu fosse advogado, eu quebraria o código de ética, né? Então, eu prefiro não exercer, não estar inscrito na ordem. E ter a liberdade de comunicação. Claro, e conhecer também a parte técnica claro, para interagir, né? Uma liberdade de comunicação, mas com a especificidade do conhecimento. Foi só por isso que eu não fiz a inscrição, né? Então, se eu tivesse a segurança que a OAB não ia abrir um processo, se eu pudesse me
me comunicar da forma que eu faço, aí teria feito a inscrição. É por isso que eu não fiz ainda. Entendeu? Ok. Acho que Agora- hoje eu vou perder acho que hoje o código de ética lá Vamos falar agora, pessoal, desse livro. Olha esse Como livro. surgiu essa ideia? Psicopatia, ela está entre nós, no meio, No né? meio de No nós. meio de nós. No meio de nós. Oh, no meio. Como Essa me no conta meio. isso daí? Então, deixa eu ver aqui o livro aqui, né? Esse livro eu escrevi. Cara, eu já escrevi muito livro, né? Uns 20. E tudo com empresas grandes e tal. Esse aqui é um livro da editora Lucel. É bem interessante esse livro aqui. O que esse livro ele representa, né? Primeiro que é meu TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. É meu TCC. E aí, esse livro ele tem um recado muito forte, porque eu junto um pouco do conhecimento que já está produzido dentro da psicologia e eu começo a falar do direito, cara. Uhum. O que eu acho bem interessante, hoje quando você tem um réu no processo penal, no Sim. processo penal, como que o advogado defende esse réu? Baseado no direito. Uhum. Então, existem algumas situações que a psicologia explica o comportamento da pessoa. Ciência humana com a ciência jurídica. Porque processo aí. existem alguns comportamentos humanos que a pessoa não tem domínio da sua ação, mas tem consciência do que está fazendo. Sim. Essa é a terceira ferida Dos impulsos, né? essa é a terceira ferida narcisista. E aqui eu vou falando, ô delegado, você está constituindo prova só em cima do direito. Sim. O direito por si só é uma pequena área do conhecimento que só você tem no recorte da sua realidade. Olha aqui, é forte isso aí, né? Mas Hoje, aí tem toda uma singularidade humana. o promotor, você está condenando ou está absolvendo, mas é só o seu recorte da realidade do direito. Você não teve acesso a outra área de conhecimento. Porque o conhecimento humano é muito mais do que o direito, cara. E aí acho que a perícia psicológica é importante nesse processo. Já trabalhei como perito psicológico. Perito. Mas eu já trabalhei como perito isso aí. Cara, eu acho que a perícia psicológica é importante, mas mais do que isso, eu acho que os laudos psicológicos você pode condenar ou absolver uma pessoa no processo criminal, num processo civil, no processo de dano material. Cara, e aí eu vou falando, né, em alguns detalhes. Existe o psicopata e o sociopata. Uhum. O psicopata é uma área menor e o sociopata é uma área maior, né? A pessoa que não gosta de ninguém. Isso, social muito maior. Muito maior. E o psicopata é para pessoas específicas. Uhum. Não existe estudo, até quando eu pesquisei para fazer esse livro, não havia estudo no Brasil. Eu acredito que ainda não tem estudo porque o livro é recente. E havia alguns estudos na Europa, em alguns países da Europa e algumas localidades dos Estados Unidos. Uhum. Mas a gente está falando de 2 a 4% da população. Ou que é sociopata ou psicopata. Não quer dizer que vai ser criminoso. É diferente. Exato. Porque se relaciona de outra forma, né? Não é cometer crime, mas tem outras relações ali. Outras relações de trabalho, relações familiares, relações sociais. Então, o número de 4%, se a gente colocar para a população brasileira 200 milhões, 10% é 20 milhões, 5% 10 milhões, é isso, né? 4% está falando de 8 milhões de psicopatas no Brasil. Cara, é muita gente. E os psicólogos não estão atingindo esse público. E você está dizendo deixando claro que não é o psicopata, não é aquele que mata, comete o crime. Tem muitos psicopatas aí que não tem. No Brasília tem um monte. Tem um monte, 8 milhões, né? Pela estatística, 8 milhões, né? Lá Existe um negócio chamado teoria dos... Fala. Lá no Ministério tem um monte. Não sei dos ministérios, não, nem no Ministério nem Secretaria, né? Mas assim, a teoria dos grandes números, para quem conhece a teoria dos grandes números, sabem que se a gente levar a proporção, a gente está falando de 8 milhões, pode ser que... Mas na política tem muitos. Só pega 4%, aplica 4% só, 4%. Mas pode ser que aquele conjunto observado não tenha nenhum. Exato. Na política talvez não tenha nenhum, entendeu? Na sociedade. Na sociedade vai ter, né? Sim. Claro, vai ter. Vai ter, né? Então, evidentemente. Mas ela quer colocar uma saia justa, né? Mas assim, cara, nem todo psicopata ou sociopata vai ser criminoso. Mas todos os criminosos de crime violento são psicopatas, pelo menos. Essa é uma conclusão não minha. Não minha. Não é minha conclusão. Sim. Eu estou importando isso que já está produzido. Entendeu? Exato. Então, é aquela questão, né? A criança que tem TOD, nem toda
né? Enfim, nem toda criança que tem TOD vai ser um psicopata. Não, Mas mas todo se a criança. psicopata já teve um TOD? Já foi TOD? Não, mas eu digo assim, você Ou não? você aprende na faculdade, e isso que é acadêmico que é ruim. Esse é ruim, quer ver? Ah, matou a formiguinha quando era pequenininho, depois matou o sapo, colocou sal na lesma, porque você vai estudando isso na faculdade, né? Ah, então você tem que olhar que essa criança chutou o gato, deu tiro de chumbinho no cachorro. Ah, então ela é sociopata. Tem linha de pesquisa e aqui mostra isso. Olha, toda criança. Cara, mas assim, mais uma vez, será que o limite não está nos pais? Uhum. Né? É o Ou se é ambiente dessa genético? criança, né? O que é ambiente, a predisposição Tudo genética. isso, né? É fenótipo e genótipo. Então, Uhum. gene, tá no gene E humano o ambiente? e o ambiente. Sim, que é o reforçador do Que é o processo. reforçador pode ser o reforçador do processo. Mas, assim, eu não vou tirar a tríplice contingência. Eu já misturando tudo, né? Adoro misturar essas coisas, né? É o reforço dos pais, né? Pode ser um reforçador e pode ser um E aí desencadeador. você tem o Gatilho. pai, tem o pai ou a mãe, ou o responsável. Aí você tem os avós que é totalmente antagônicos. Ela zoou tudo de novo. Não sei as soluções daí é para os acadêmicos. Uhum. Agora, na prática, se eu for ter que atender, eu não atendo criança nem adolescente. Não, não atendo. Não é para mim. Aí tem muita gente que atende, né? Vai atender as outras pessoas. Mas entrou um adulto lá, mais de 25 anos. Peraí, antes da gente. Eu tenho isso, cara. Se você já tem, cara, não precisa vir falar comigo. Procura. Mas veio falar comigo, dentro do escopo do que eu trabalho, cara, a gente vai fazer uma bateria de testes com você para primeiro desmistificar aquela. Vou dar um exemplo, desmistificar o que você tem. Ah, minha mãe me acha lindo, maravilhoso. Minha mãe me acha inteligente. Né? Meu filho é inteligente. Cara, quando eu ouço isso aí, a mãe, o pai falando, o responsável, ah, meu filho é super inteligente, porque. Aí, porque pontinhos, né? Porque fez isso, fez aquilo, estudou. Não. Não. Aí eu fico olhando, o que ela sabe de inteligência, né? Uhum. Né? Inteligência não tem nada a ver com isso. Uhum. Nada a ver. Uhum. Né? São habilidades envolvidas, né? É. Outra questão de. Tem Outro inteligência processo. binária, né? Inteligência geral, Isso. inteligência específica, né? Uhum. 7 inteligências, 8 inteligência de Gardner, e assim vai um Sim. monte de coisa aí. Né? Exato, exato. Eu falei sobre a questão de Brasília, de ministério, tudo isso, porque no senso comum se fala muito. Ah, o político vai lá, faz a sua campanha, chega na hora, não aplica nada, a pessoa vai naquela fé achando que ele vai aplicar, né? E o plano gestor é totalmente diferente do que está sendo feito, a prática do que é a teoria. Como você vê hoje a polarização enquanto um funcionário do tribunal, enquanto, né, do Tribunal de Contas, tem ali uma formação da tecnologia, tem uma formação na questão do direito, tem a formação na psicologia, é psicopedagogo. Qual é o seu olhar hoje sobre esse processo polarizado, Pós-graduado em gestão pública também, pós-graduado em gestão em pública, tecnologia o militar, né? currículo? Bem, Isso. cara, eu vou só excluir a parte do funcionário público, que aí tem a ver com as minhas atribuições, mas eu vou ver como cidadão. Vou ver Sim, como enquanto alguém que é formado cidadão. em direito, como alguém que é formado, Exato. fez academia militar. Cara, eu acho que essa polarização é muito ruim. Pra você ter ideia, no meu canal lá do YouTube, lá no Segurança e Defesa, tem muito haters. Eu convido as pessoas, são super bem atendidas aqui, mesmo no podcast, no Pensa Alto. Eu atendo muito bem, eu dou a palavra, eu quero que a pessoa se expresse. Eu não preciso concordar, eu só quero Uhum. ouvir, eu quero aprender. Né? Partilhar, uma partilha. Partilhar. Mas aí eu leio os comentários. Né? Eu fiz uma entrevista recente aí com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Coronel Wilton, que foi o criador do BOP. Todo mundo falando bem. Aí 3 ou 4, dentro de centenas de comentários falando bem dele, e ele tinha uma posição muito clara sobre um procedimento lá dos militares fluminenses. Uns 3 ou 4 comentários aí, a pessoa pilhando, chamando de desonrado, de canalha. Cara, eu só tô entrevistando uma pessoa, deixa a pessoa falar. Ela tem o direito de falar, de partilhar, Você né? quer, você pode ser contraponto? Claro que pode, mas faça com respeito. Uhum. Para evitar, eu, eu até falei com o pessoal que trabalha comigo aqui, eu falei, cara, eu só tô removendo esse comentário que não faz Isso. parte, só removi. Uhum. Se amanhã tiver o mesmo comentário da mesma pessoa, eu vou banir do canal. Então Uhum. essas pessoas que são muito polarizadas, Exato. tipo assim, tipo, Uhum. cara, não faz parte da minha vida, então Uhum. quer ficar aí. Se vier falar muito assim, teve um caso só no YouTube, Até mesmo porque ter opinião diferente, ok, mas ser desrespeitoso ou, aí é outra como questão. diz o Capitão Pike, né, de Star Trek, né, eu gosto muito de Star Trek.
Opiniões diferentes não me constrangem, desde que você traga a solução. Isso, exato. Né? Trazer um olhar. Não tem problema nenhum ter opiniões, só que me tragam soluções. Não fica só criticando, né? Critica, mas qual seria a solução? O sentido dessa crítica, né? Não seja hater. Fala porque eu tô errado e como seria o processo melhor. Então, quando tem muito haters, eu vou banir o canal. Agora, teve um único caso no YouTube que o cara pisou, eu apaguei. Comentário pisou, apaguei. Aí, terceiro, já partiu. Ele passou a linha divisória da opinião e entrou no Código Penal. Aí eu processei normal. Ok. É isso. Extrapolou mas veio uma sequência de falas, tipo, ele não me conhece, eu também não conheço. Ele fez julgamento na minha vida. Agredir, né? Ele fez julgamento na minha vida, o que eu fui, tipo assim, como hoje eu tô contando aqui nesse podcast para você a minha vida, né? Você pode até não concordar, se você tá pedindo uma opinião aqui. Sim. Mas se você ficar o direito de fala, de se ficar me ofendendo, eu levanto aqui e vou embora, né? Vou embora, mas assim... respeitado. Não, então, mas é o que eu digo, assim, ouvir, saber ouvir as pessoas, saber dialogar. Eu acho que as pessoas muito polarizadas, elas têm um recorte curto da realidade, curto. São pessoas que não tiveram formação ao longo da vida, tanto cultural quanto escolar, e os relacionamentos sociais não foram abrangentes o suficientes para serem resilientes. É o que eu acho. Né? É o que eu acho, muito bom. Quero agradecer a presença aqui do Rodinei José Idancas. É isso aí. Fez o nosso livro aqui, ó. Vamos ler. Fala o nosso livro porque ele está no meio de nós. Ela está no meio de nós, a psicopatia. Espero não ser psicopata, né? Então, a gente descobrir um pouquinho mais sobre a psicopatia, entender um pouco mais esse processo, nessa leitura focada não só no olhar jurídico, mas principalmente no olhar psicológico e social, né? A importância de olhar todas essas questões aí que envolvem a psicopatia e o que ela faz no meio de nós, né? Rodney, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Aqui. A vivência, partilhar aqui com o nosso canal, com o pessoal que acompanha. Escrevam aí a opinião de vocês. Façam pergunta para o Rodney, que ele vai responder. Vou responder. Acesse... Agora você me pegou, né? Vou responder, né? Você vai falou. Responder, ele vai responder. Agora eu vou responder. Nós respondemos. Fazemos aí o acesso ao canal do Rodney também. Muito bem, eu agradeço a sua participação, Rodney. Obrigado, Deise. Como eu disse, né? Isso aqui só foi... eu partilhei um pouco da minha vida, falei um pouco sobre alguns processos aí que ocorreram. Não é a fórmula mágica de sucesso, nem sei se eu teve sucesso ou não, mas é assim a vida. Falei um pouquinho aí de psicologia, e se você quiser falar comigo, coloca nos comentários aí as suas perguntas, e aí eu vou procurar responder. Eu não sei tudo não, hein, Deise? Eu sei, não sei, aliás, eu sei o que aconteceu comigo. Com os outros eu não sei. Muito obrigado. Mas é a importância, né? Do propósito e do foco, correr atrás disso, né? Do crescer. É isso aí. Muito bem. Obrigada. Valeu.